Olá, Imaginators! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à leitura do livro A Paciente Silenciosa. Mas antes, como de costume, já vai deixando seu like aqui embaixo e se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito, pois fazendo isso você me ajuda bastante. E lembre-se, deite-se, feche os olhos, ouça e imagine o final. Capítulo 3. Eu me chamo Theo Faber, tenho 42 anos e me tornei terapeuta porque a minha cabeça era toda fodida. A verdade é essa, embora eu não tenha dito isso na entrevista de emprego quando me fizeram essa pergunta. O que atrai você na psicoterapia? Perguntou Indira Sharma, enquanto me observava por cima dos óculos redondos e enormes. Indira dava consultoria psicoterapêutica no Groove. Com 50 e tantos anos, tinha um rosto redondo e atraente e longos cabelos pretos e lustrosos, com algumas mechas grisalhas. Ela me ofereceu um leve sorriso dizendo que essa ainda era uma pergunta fácil, só para esquentar, precedendo desafios mais ardilosos. Hesitei. Dava para sentir os outros integrantes do comitê olhando para mim. Fiz questão de manter contato visual enquanto desafiava uma resposta ensaiada, uma história repleta de bons sentimentos sobre meu trabalho de meio período no lar para idosos na adolescência. E como isso despertou em mim o interesse pela psicologia, que levou a uma pós-graduação em psicoterapia, e assim por diante. Acho que queria ajudar as pessoas, e dei de ombros. Foi isso mesmo. O que era uma completa bobagem. Quer dizer, claro que eu queria ajudar os outros, mas esse era um objetivo secundário, principalmente quando comecei a faculdade. A verdadeira motivação era puramente egoísta. Eu precisava ajudar a mim mesmo. E acho que isso se aplica à maioria das pessoas que lidam com saúde mental. Somos atraídos por essa profissão porque a nossa cabeça está uma bagunça. Estudamos psicologia para curar a nós mesmos. Agora, saber se estamos dispostos a admitir isso já é outra história. Nós, seres humanos, vivemos nossos primeiros anos no território anterior à memória. Costumamos pensar que surgimos dessa névoa primordial com o caráter plenamente formado, como Afrodite irrompendo perfeita da espuma do mar. Mas sabemos que não é exatamente assim, graças a pesquisas cada vez mais profundas a respeito do desenvolvimento do cérebro. Nascemos com o cérebro formado apenas em parte, parecendo mais uma massa de argila disforme que um deus do Olimpo. Como dizia o psicanalista Donald Winnicott, não existe essa coisa de bebê. O desenvolvimento da nossa personalidade não ocorre de maneira isolada, mas na relação com os outros. Somos moldados e completados por forças invisíveis de que não nos recordamos. No caso, nossos pais. O que é assustador por motivos óbvios. Quem sabe quantas injúrias não sofremos? Quantos tormentos e abusos nesse território anterior à memória? Nossa natureza se formou sem que sequer soubéssemos disso. No meu caso, eu cresci me sentindo tenso, com medo, ansioso. Essa ansiedade parecia anterior à minha existência, independente de mim. Desconfio, no entanto, que teve origem na minha relação com meu pai, perto de quem eu jamais me sentia seguro. Os acessos de raiva imprevisíveis e arbitrários do meu pai transformavam qualquer situação, por mais inofensiva, num potencial campo minado. Qualquer comentário inócuo ou ponto de vista discordante bastava para desencadear sua fúria, provocando uma série de explosões às quais era impossível escapar. A casa tremia com seus gritos e eu saía correndo para o meu quarto no andar de cima. Eu me jogava no chão e me enfiava debaixo da cama, encolhido contra a parede. Mal conseguindo respirar, ficava lá rezando para ser engolido pelos tijolos e desaparecer. Mas era agarrado pela mão dele, que me arrastava ao encontro do meu destino. O cinto era desafivelado da cintura e estalava no ar antes de me acertar, cada batida me fazendo ficar de lado para me proteger, a carne em brasa. Até que o açoitamento terminava de forma tão repentina quanto havia começado, e eu caía no chão todo encolhido. Um boneco de pano descartado por uma criancinha enfurecida. Eu nunca sabia ao certo o que tinha feito para desencadear toda aquela fúria, ou se merecia o que estava acontecendo. Perguntei à minha mãe por que o meu pai estava sempre tão irritado comigo e ela, num gesto desesperador, deu de ombros e respondeu: "Como é que eu vou saber? Seu pai é completamente maluco."
Ao dizer que ele era maluco, ela não estava brincando. Se fosse avaliado hoje por um psiquiatra, desconfio que meu pai teria sido diagnosticado com transtorno de personalidade, doença que não recebeu nenhum tratamento ao longo de toda a sua vida. O resultado, para mim, foi uma infância e uma adolescência dominadas pela histeria e pela violência física. Ameaças, lágrimas e vidro quebrado. Havia momentos de felicidade, geralmente quando meu pai não estava em casa. Eu me lembro de um inverno em que ele fez uma viagem de negócios de um mês aos Estados Unidos. Durante 30 dias, minha mãe e eu tivemos total liberdade na casa e no jardim, longe do seu olhar vigilante. Nevou muito em Londres naquele mês de dezembro, e o jardim inteiro ficou enterrado debaixo de um tapete branco, espesso e liso. Mamãe e eu fizemos um boneco de neve. Inconscientemente ou não, era uma representação do Nosso Senhor ausente naquele momento. Eu batizei de papai, e com aquela barriga enorme, as duas pedras negras, fazendo às vezes de olhos, e os gravetos inclinados representando as sobrancelhas severas, a semelhança era assombrosa. Completamos a ilusão colocando nele as luvas, o chapéu e o guarda-chuva do meu pai. Então arremessamos bolas de neve nele com violência, enquanto dávamos risadinhas feito crianças travessas. Caiu uma nevasca pesada naquela noite. Minha mãe foi para a cama e eu fingi estar dormindo, mas escapuli para o jardim e fiquei lá sobre a neve que caía. Estendi as mãos, pegando flocos de neve, vendo-os desaparecer entre os dedos. A sensação era de felicidade e frustração, e expressava uma verdade que eu era incapaz de manifestar na época. Meu vocabulário era limitado demais. Minhas palavras formavam uma malha frouxa demais para capturá-las. De certa maneira, tentar agarrar flocos de neve que desaparecem é como tentar agarrar a felicidade, um ato de posse que imediatamente se transforma em nada. O que me lembrou que havia um mundo inteiro fora daquela casa. Um mundo de imensidão e inconcebível beleza que, por enquanto, estava fora do meu alcance. Essa lembrança tem voltado a mim com frequência ao longo dos anos, como se o sofrimento que cercava aquele breve momento de liberdade a fizesse arder ainda mais vívida. Uma luzinha minúscula cercada de escuridão. Eu me dei conta de que a única esperança de sobrevivência seria bater em retirada, tanto física quanto psicologicamente. Eu precisava fugir para bem longe. Só assim estaria salvo. E então, aos 18 anos, consegui as notas de que precisava para garantir uma vaga na universidade. E deixei aquela prisão de Surrey. E achei que estava livre. Mas não estava. Na época, eu não sabia, mas já era tarde. Eu tinha internalizado meu pai. Ele estava introjetado em mim. Profundamente enterrado no meu inconsciente. Por mais que fugisse, eu o levava comigo aonde quer que fosse. Era perseguido por um implacável infernal coro de eríneas, todas com a voz dele, gritando que eu não valia nada, que eu era uma vergonha, um fracasso. No meu primeiro período na faculdade, naquele primeiro e rigoroso inverno, as vozes ficaram tão estridentes, tão paralisantes, que passaram a me controlar. Imobilizado pelo medo, eu não conseguia sair, socializar nem fazer amigos. Era como se não tivesse saído de casa, não havia esperança. Eu tinha sido derrotado, estava aprisionado, colocado contra a parede, sem saída. Uma única solução se apresentava. Fui de farmácia em farmácia comprar caixas de paracetamol. Comprava poucas caixas por vez para não despertar suspeitas, mas nem precisava me preocupar. Ninguém estava prestando a menor atenção em mim, sem dúvida, eu era tão invisível quanto me sentia. Fazia frio no meu quarto e eu sentia os dedos dormentes e desajeitados ao abrir as caixas. Tive que fazer um esforço enorme para engolir os comprimidos, mas os forcei goela abaixo, um atrás do outro, e me arrastei até a minha cama estreita e desconfortável. Fechei os olhos e esperei a morte, mas a morte não veio. O que veio foi uma dor visceral e abrasadora. Eu me curvei e vomitei, cuspindo bile e comprimidos mal digeridos em cima de mim mesmo. Deitado lá no escuro, senti meu estômago em chamas pelo que parecia uma eternidade. Até que lentamente, na escuridão, eu me dei conta de algo. Eu não queria morrer. Ainda não. Não sem nem sequer ter vivido. Senti então alguma esperança, mesmo que confusa e indefinida, e que de qualquer maneira me levou a reconhecer que eu não seria capaz de fazer aquilo sozinho. Eu precisava de ajuda. Eu a encontrei na forma de Ruth,
uma terapeuta recomendada pelo atendimento psicológico da universidade. Ruth era rechonchuda, tinha a cabeça branca e certo ar de vovozinha, além de um sorriso simpático no qual eu queria acreditar. No começo, ela não dizia muita coisa, limitava-se a me ouvir. Eu falava da infância, da minha casa, dos meus pais. Enquanto falava, percebi que, por mais sofridos que fossem os detalhes que relatava, eu não sentia nada. Estava desligado das minhas emoções, como uma mão decepada do punho. Falava de lembranças dolorosas e impulsos suicidas, mas não sentia. Volta e meia, no entanto, eu olhava para Ruth. Para minha surpresa, ela estava com os olhos marejados de lágrimas. Pode ser difícil entender, mas essas lágrimas não eram dela, eram minhas. Na época, eu não entendi, mas é assim que a terapia funciona. O paciente delega seus sentimentos inaceitáveis ao terapeuta, que retém tudo o que ele teme sentir, sentindo por ele, até que, muito lentamente, lhe devolve esses sentimentos, exatamente como Ruth devolveu os meus. Continuamos nossos encontros por vários anos, Ruth e eu. Ela era a única constante na minha vida. Graças a ela, internalizei um novo tipo de relação com os outros. Uma relação baseada no respeito mútuo, na honestidade e na bondade. E não na recriminação, na raiva e na violência. Aos poucos, comecei a me sentir diferente em relação a mim mesmo, menos vazio, com mais capacidade de sentir emoções e menos medo. Aquele coro interno repleto de ódio nunca me abandonou por completo, mas agora eu contava com a voz de Ruth para enfrentá-lo e prestava menos atenção a ele. Assim, as vozes na minha cabeça se acalmaram e chegavam a desaparecer de vez em quando. Eu me sentia em paz e às vezes até feliz. A terapia literalmente tinha salvado a minha vida e, sobretudo, transformar a qualidade dessa vida. A cura pela fala foi fundamental na pessoa em que eu havia me tornado, num sentido muito profundo. Ela me definia. Estava ali, eu sabia, a minha vocação. Depois da faculdade, eu me especializei em psicoterapia em Londres. Durante minha formação, continuei me encontrando com Ruth. Ela, como sempre, me apoiava e estimulava, mesmo frisando que eu devia ser realista quanto ao caminho que havia tomado. Não é nenhum mar de rosas, ela costumava dizer, e estava certa. Trabalhar com pacientes, botar a mão na massa, não seria mesmo nada confortável. Eu me lembro da minha primeira visita a um hospital psiquiátrico judiciário. Minutos depois de chegar, um paciente tinha baixado as calças, agachado e defecado na minha frente. Um amontoado fedorento de merda. E outros incidentes posteriores, nem todos de embrulhar o estômago, mas não menos dramáticos. Tentativas de suicídio terríveis, automutilação, histeria e sofrimento descontrolados. Pareciam mesmo mais do que eu seria capaz de suportar. Mas a cada incidente eu dava um jeito de acessar uma resiliência insuspeita até então. E foi ficando mais fácil. É estranho como a gente se adapta rapidamente ao pavoroso mundo de um hospital psiquiátrico. Ficamos cada vez mais à vontade com a loucura, e não apenas a loucura dos outros, mas a nossa própria. Eu acredito que somos todos loucos, apenas de formas diferentes. E foi por isso, e assim, que senti uma ligação com Alicia Barrington. Eu havia tido sorte. Graças a uma bem-sucedida intervenção terapêutica ainda na juventude, pude recuar quando já estava à beira da escuridão psíquica. Na minha mente, entretanto, a outra narrativa continuava sendo sempre uma possibilidade. Eu poderia ter enlouquecido e terminado meus dias trancafiado numa instituição psiquiátrica, como Alicia. Graças a Deus, nada disso tinha acontecido. Eu não podia dizer nenhuma dessas coisas a Indira Sharma, quando ela perguntou por que havia me tornado psicoterapeuta. Afinal, aquilo era uma entrevista de emprego e pelo menos eu sabia jogar esse jogo. No fim das contas, concluí, é a formação que nos transforma em psicoterapeutas, independentemente das intenções iniciais. Indira concordou, com ar de sabedoria. Sim, perfeito, exatamente. A entrevista transcorreu bem. Minha experiência de trabalho em Broadmoor era uma vantagem, disse Indira. Demonstrava que eu era capaz de lidar com transtornos mentais graves. O emprego me foi oferecido por pouco depois da entrevista e eu aceitei. Um mês depois estava a caminho do Groove.